No próximo capítulo de Força de Mulher, Bahar avisa para Seida que está em posse da documentação de identificação das três. Ela então fala para Seida que o documento de Bersã tem um outro nome muito engraçado e também muito feio. Seida pergunta a Bersã se este é o seu verdadeiro nome. Bersã fica constrangida, pega a sua identidade e se esconde embaixo dos lençóis, totalmente envergonhada por terem descoberto seu verdadeiro nome. Bahar e Seida então caminham bastante entusiasmadas em direção à casa da senhora Fazilé. Bahar diz que está muito feliz, pois agora tem um trabalho, mesmo não sabendo quanto a senhora Fazilé vai lhe pagar. Isto já é de uma ajuda muito grande. Ela pergunta a Seida como irão fazer para pagar as joias da senhora Fazilé. Seida diz que ainda não sabe, mas que Bahar pode confiar, pois elas terão que pagar até o último centavo daquelas joias. Enquanto isso, na casa de Henry, Kismé mostra para Henry as fotos de seus possíveis filhos. Kismé explica que um dos meninos vive muito bem com uma família estável. Ele estuda em uma ótima escola e é um excelente aluno. Enquanto o segundo menino tem mais 10 irmãos, perdeu a mãe e tem que catar reciclagem na rua para poder comer. Ela diz que Henry terá que entrar com o pedido de paternidade das duas crianças, mas ele precisa escolher primeiramente um, para assim eliminar ou acertar o outro. Henry diz que irá pensar na sua escolha e pergunta se Kismé estaria disposta a ajudá-lo a criar este menino. Ela responde friamente que mais tarde falarão neste assunto, sem dar muita atenção a Henry. Kismé então recebe uma ligação de Sam. Ele pede para vê-la dentro de alguns minutos. Kismé pede para que ele aguarde, pois ela já está de saída. Henry a observa bastante desconfiado. Já no bairro, Sirin aguardava Arif descer as escadas para irem juntos ao trabalho. No caminho, Sirin pergunta para Arif se aquele homem realmente é o avô de Seida, e Arif diz que é tio-avô. Sirin fica desconfiada e diz que não acredita. Ela ainda menciona que seguiu Bahar e Bersã e as viu vendendo algumas joias, que supostamente seriam do ex-marido de Bersã. Sirin diz que as joias eram muito valiosas e Arif confirma dizendo que Bersã se casou com um homem muito rico. Então, provavelmente, essa história das joias é verdadeira. Ele pede para que Sirin não se meta mais nessa história. Porém, Sirin diz que está preocupada com Bahar, pois sua irmã é bastante ingênua e pode cair em alguma armadilha. Arif para e diz que esqueceu o celular. Pede para Sirin ir caminhando na frente que ele logo alcança, e volta para o apartamento. Arif então vai até o apartamento de Seida e Bersã abre a porta. Ele pergunta para Bersã o que ela está aprontando desta vez e que ela não envolva Bahar em seus assuntos. Bersã fica chateada e diz que Arif ainda continua se preocupando por Bahar, quando ela o deixou na pior e voltou para o ex-marido. Então Bersã joga na cara de Arif que Bahar fez o mesmo que ela, o trocou por outro homem. Arif diz que Bersã nem sonhe em se comparar com Bahar, pois elas não são iguais. Bahar voltou para o ex-marido e Bersã o traiu com seu melhor amigo. É uma coisa muito diferente. Bersã então questiona Arif porque ele ainda continua se preocupando com Bahar e com ela o tratamento é diferente, sendo que as duas o traíram. Arif pede para Bersã deixar Bahar em paz e vai embora. Antes disso, ele dá um último aviso: se Bersã continuar a importunar Bahar, a envolvendo em seus negócios sujos, ele vai fazer a vida de Bersã um verdadeiro inferno. O pai de Sem, o Sr. Saltini, escuta toda a conversa e diz a Bersã que aquele homem ama muito a Bahar. Bersã confirma que sim, bastante triste e chateada. Enquanto isso, na galeria de automóveis de Sem, ele pergunta a Kismet por que ela está atrasando nos negócios dos dois. Kismet diz que anda com muito trabalho e não teve muito tempo ultimamente. Sem fala que Kismet anda muito ocupada com o assunto da paternidade de seu namorado, isto quando ela também não está ajudando seu irmão. Kismet diz que vai fazer os negócios de Sem o mais rápido possível e pede para ele deixar as pessoas que ela ama em paz.
Sem diz que Kismé não pode fugir dele e quem está próximo de Kismé também está próximo de Sem. Kismé pede para que Sem não se aproxime de Henri nem de Arif. Então Sem diz que Henri parece ser um homem muito bonito e muito educado e gentil. Seria uma pena que ele conhecesse todo o passado sujo de Kismé, além de seus atuais negócios com Sem. Kismé sente temor pelas ameaças de Sem e vai embora. Enquanto isso, Bahar e Seida chegam na casa da senhora Fazilé. Seida vai logo fazer os seus afazeres domésticos enquanto a senhora Fazilé leva Bahar para outro canto da casa. Raif não consegue esconder a raiva e frustração ao ver Bahar em sua casa. Seida então pede para Raif não implicar com Bahar e deixar ela ganhar o seu dinheirinho. Ela diz que a senhora Fazlé está muito entusiasmada em contar a história de Bahar em um livro e diz que sua amiga precisa realmente deste dinheiro. Entusiasmada, a senhora Fazlé leva Bahar até a varanda e pede para ligar o gravador, já que sua memória não é mais a mesma de antes. Ela pergunta se Bahar fosse contar a história de sua vida, por qual parte começaria? Pelo abandono de sua mãe Atice? Então Bahar diz que não. Se fosse contar a história de sua vida, provavelmente começaria do dia em que ela conheceu Sarp. Bahar conta como foi o dia em que ela conheceu Sarp quando estava esperando a balsa. Sarp se aproximou e perguntou qual era o seu nome. Bahar diz que seu coração disparou, pois ela nunca havia visto um homem com olhos tão bonitos em sua vida. Sarp parecia um bom moço e bastante simpático e bem-humorado. Ele então sentou-se ao lado de Bahar quando eles já estavam dentro da balsa e começou a puxar conversa. Ele também oferecia um bombom para Bahar, ela aceitou e comeu. Sarp então disse que, em sua terra, quem aceita o bombom de outra pessoa tem que lhe dar o número de seu telefone. Bahar começou a rir e a chorar quando lembrou desta cena. Ela disse que não deu seu telefone ao Sarp de imediato, mas que logo depois ele a convenceu a dar. Seida então aparece levando um pouco de chá e café. Então a senhora Fazilé pede para que Bahar continue contando a sua história com Sarp, pois é uma história muito bonita e envolvente que daria um ótimo início para o romance que ela pretende escrever. Bahar começa a chorar com as recordações. Seida então se dirige até a Raif e fala para ele que eles precisam esclarecer algo sobre o beijo da noite anterior. Seida pede para que Raif não tenha esperanças, pois ela o vê apenas como um irmão e eles se beijaram apenas porque estavam um pouco embriagados. Raif então começa a perceber que Bahar está olhando para eles há um bom tempo e que ouviu toda a conversa. Bahar fica constrangida e diz que estava apenas procurando o banheiro. Seida fica muito envergonhada sobre a história do beijo. E Bahar então decide seguir até o banheiro. Raif começa a rir. Já no bairro de Bahar, o Sr. Saltime, o pai de Sem, avista Enver e lhe dá boas-vindas. Enver chama o senhor para ficar com ele. Então Bersam o ajuda a descer as escadas. Bersam pede para que Enver fique de olho no senhor, pois ele tem o costume de fugir. Enver o ajuda a se sentar e pergunta o que o homem quer beber e fica admirado quando a resposta é uma cerveja. Bahar e Seida se despedem da senhora Fazilé e voltam para casa. Bahar disse sentir muito mal, pois elas estão com as joias da senhora Fazilé e que não vai ser nada agradável quando a mulher descobrir o que elas fizeram. Elas então ficam apreensivas com a história de Sem e o que farão para liquidar a dívida com o vilão. Na cafeteria de Henri, Henri chama Arif para uma conversa. Ele fala que Kismé já achou 2 meninos que nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital onde Seida deu à luz, que um vive bem, cercado de amor por uma família, e o outro menino vive praticamente nas ruas. Henry diz que está disposto a fazer o teste de paternidade e pede que Arif avise a Seida, pois ela também precisa fazer. Henry diz que teme falar com Seida sobre este assunto, pois já sabe que ela vai se irritar por causa de Arda. Arif então diz que vai fazer isto pela sua amiga, pois já não aguenta mais vê-la chorar por causa de Arda.
e quer resolver esta história o mais rápido possível. Bahar estava deixando seus filhos na van quando ela avista Sem. O homem cumprimenta Bahar e diz que ela é uma mãe muito responsável e que seus filhos devem acordar bastante cedo para pegarem todo o trajeto para uma escola chique e que fica tão distante. Bahar pede para que Sem deixe Nissan Duruk em paz e o homem então começa a rir. Diz que ela só ficará livre dele quando pagar as suas dívidas e primeiramente quando encontrar o pacote. Bahar fica desesperada e avisa Seida que Sem está por perto, a atormentando outra vez. Elas precisam encontrar o pacote que está com o Sr. Saltine, mas o homem diz não lembrar onde colocou. Bahar e Seida tentam com toda paciência fazer com que o homem se lembre, porém é tudo em vão. Porém, há uma cena de flashback onde vemos que o senhor fez um buraco no casaco de Bahar e lá colocou o pequeno pacote. A cena então muda quando Bahar e Seida descem as escadas e Enver se aproxima de Bahar e lhe entrega um novo casaco que ele mesmo fez, pois o de Bahar já estava bastante velho. Bahar agradece com carinho o gesto de seu pai Enver e Enver fala que vai doar o casaco de Bahar para alguém que esteja necessitado. E este foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixe abaixo nos comentários a sua opinião sobre esta nova temporada da série. Comenta de que parte do Brasil vem a sua audiência para a série Força de Mulher. E não deixe de se inscrever no canal e ativar todos os sininhos para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!